Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomides, está começando mais um episódio do Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1385 dos recursos repetitivos, julgado pela primeira sessão do STJ. O precedente definiu que na execução de créditos tributários, a fiança bancária e o seguro garantia oferecidos para a garantia do juízo não podem ser recusados pela Fazenda Pública apenas com fundamento na ordem legal de preferência da penhora prevista na Lei de Execução Fiscal. A tese firmada pela Corte reforça que essas modalidades de garantia funcionam em favor do credor, pois asseguram o pagamento da dívida por instituições financeiras ou seguradoras, ao mesmo tempo em que permitem ao executado discutir o débito em juízo sem a necessidade de realizar imediatamente o depósito integral do valor cobrado. E para entender melhor os fundamentos dessa decisão, a relação desse precedente com outros temas já julgados pelo STJ e os impactos práticos desse entendimento para execuções fiscais em todo o país, eu converso agora com o professor e advogado Daniel Amorim Assunção Neves. Seja muito bem-vindo ao Rádio Decidente. Thiago, eu que agradeço, todos os ouvintes, eu estou aqui à disposição. Professor Daniel, começa explicando aí para quem nos acompanha qual que era exatamente a questão jurídica analisada nesse tema 1385 dos repetitivos aqui do STJ e por que essa questão era relevante para a execução fiscal no Brasil. Bom, a situação fática que veio a ser resolvida juridicamente nesse precedente é a postura ativa do executado no âmbito da execução fiscal, de indicar a fiança bancária ou o seguro-garantia como formas de garantia do juízo. Então, há aqui uma constatação importante, ela é feita, inclusive, no próprio julgado. Nós estamos falando de uma hipótese fática, que é o oferecimento desses instrumentos como garantia do juízo. O próprio julgado, ele diz: se houver uma penhora em dinheiro, a questão da substituição dela por fiança bancária ou seguro-garantia, ela vai ter outros parâmetros, ela não está em debate neste momento, ainda que, incidentalmente, a gente possa já concluir para que lado vá o entendimento da primeira sessão a respeito também dessa hipótese fática. De qualquer maneira, resolvido aqui, e é importante, né, porque o STJ, na minha percepção, fez uma leitura absolutamente perfeita das normas da Lei de Execução Fiscal que versam sobre ordem de penhora e o campo da sua aplicabilidade, de maneira que facilitou muito, né, beneficiou muito a vida dos executados em execução fiscal, porque, justamente como foi dito na apresentação, a fiança bancária, o seguro-garantia, são produtos bancários ou de seguradoras que, entre aspas, substitui a pessoa do devedor na hipótese do não pagamento no seu devido momento processual. Então, aquele executado, se não pagar, a seguradora assume o pagamento, o banco assume o pagamento. Ele paga por isso, né? É um produto oferecido por essas entidades, ele paga por isso, mas tem em benefício a continuidade de disposição total sobre o seu patrimônio. Quando a gente fala em penhora em dinheiro, fica ainda mais evidente, né? Porque ele vai poder movimentar esse dinheiro durante todo esse período, o que ele naturalmente não conseguiria fazer se a penhora se desse sobre dinheiro. Esse dinheiro ficaria indisponível para movimentação. Então, é uma decisão que tem uma consequência muito importante no âmbito da execução fiscal. É importante aqui dizer, Thiago, que no âmbito da execução comum, as turmas de direito privado, a terceira e a quarta turma do STJ, já vinham há um bom tempo, desde pelo menos 2017, entendendo exatamente nesse mesmo sentido que agora a tese foi fixada. Então,
havia aqui uma discussão a respeito da execução fiscal, a respeito da distinção entre crédito tributário e não tributário, as especialidades, portanto, desse tipo de execução era o que estava em discussão, né? O entendimento para a execução comum pacificado. E agora pacifica-se da mesma maneira para a execução fiscal. Ok. A discussão ela girava em torno da ordem legal de preferência da penhora prevista na Lei de Execução Fiscal, né? Qual que é a finalidade dessa ordem dentro do sistema de cobrança da dívida ativa? Perceba, a ordem de penhora, e aí se a gente fizer uma comparação entre o artigo 9º da Lei de Execução Fiscal e o artigo 835 do CPC, nós vamos perceber que não há diferença. Porque aqui, tanto sendo a fazenda pública credora ou qualquer outro indivíduo credor, o legislador ele pensou na seguinte circunstância: o executado tem mais de um bem de diferentes espécies e não é preciso penhorar todos eles para garantir primeiro o juízo e depois satisfazer o exequente. Então, aquele sujeito ele tem dinheiro no banco, ele tem veículo automotor, ele tem imóvel, ele tem pedras preciosas, e aí o legislador ele entendeu que seria adequado criar uma ordem na própria lei para que não houvesse uma insegurança jurídica a respeito de que tipo de bem responde antes. E, nesses termos, o legislador ele coloca o dinheiro como primeiro da ordem, que é absolutamente compreensível, afinal, numa execução de pagar quantia certa, o objetivo é justamente entregar dinheiro ao exequente. Quer dizer, qualquer outro bem que está ali no artigo 9º da Lei de Execução Fiscal ou 835 do CPC, ele vai ter que passar por uma fase de expropriação, o que significa tornar a garantia em satisfação. E aí há algumas formas procedimentais para fazer isso. Mas quando a penhora recai em dinheiro, é só levantar o dinheiro. Então é mais do que natural que o dinheiro esteja em primeiro lugar. E isso tanto para a execução fiscal como para a execução comum. Agora, a grande justificativa da existência desta ordem é evitar, né, discussões, evitar uma quebra de isonomia nos casos concretos, já vem estabelecido em lei. E o precedente ele afirma também que a fiança bancária e o seguro-garantia não podem ser recusados, né, com base apenas nessa ordem legal. Qual que foi a lógica jurídica adotada para chegar a essa conclusão nesse julgamento? Então, o julgamento ele trabalha o artigo 9º da Lei de Execução Fiscal, também o artigo 15 da Lei de Execução Fiscal, embora mencione os artigos 835 e 848 do CPC, o CPC não chega a ser utilizado. Aqui é mais uma indicação de que as duas leis estão falando a mesma língua. Mas o julgamento, ele, de fato, é inteiramente fundado na Lei de Execução Fiscal. Então, a primeira seção começa dizendo o seguinte: quando você vai ler o artigo 9º, e aí o artigo 9º tem lá os bens que garantem o juízo, o oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia está no inciso 2º. Tem lá uma previsão que permite que a segurança do juízo se dê por fiança bancária ou seguro-garantia. No parágrafo 3º, há uma previsão de que a garantia por meio de dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. E aí o STJ ele chama atenção no seguinte sentido, que a menção ao artigo 11, que é onde nós vamos encontrar a ordem de penhora, ela só é feita no inciso 3º do artigo 9º da Lei de Execução Fiscal. Então, substancialmente, o que o STJ disse é o seguinte: se você oferecer dinheiro, se você oferecer fiança bancária ou seguro-garantia, não há que se falar em ordem de penhora. E aqui o legislador permitiu o oferecimento dessas espécies de garantia lato sensu. É apenas no inciso 3º, quando ele vai falar em nomeação à penhora, não, eu não quero garantir por fiança bancária, nem de seguro-garantia, nem por dinheiro. Eu quero garantir o juízo por um outro bem qualquer. Nesse caso, o dispositivo faz uma expressa menção à observância da ordem do artigo 11. Nesse caso, se eu quiser nomear um bem à penhora,
aí eu tenho que respeitar a ordem. Mas esse respeito à ordem, portanto, exclui do seu âmbito de aplicabilidade o oferecimento de dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, que no final das contas estão equiparados tanto pela Lei de Execução Fiscal como pelo CPC. A relatora ela também destacou que essas modalidades elas são estipulações em favor de terceiros, né? O que isso significa na prática e como que esse aspecto influenciou esse entendimento do tribunal? A fiança bancária, ela é considerada, a natureza jurídica dela, né, é uma operação bancária atípica, né, uma garantia fidejussória, e ela é regida, portanto, pelos artigos 818 e seguintes do Código Civil. E temos também uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que é o número 2.325 de 96, que também regulamenta a fiança bancária. Há mais uma normativa importante, que é a portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 644/2009, que vai, no âmbito federal, estabelecer critérios e condições para sua aceitação pelo credor. Essa fiança bancária ela é oferecida por um garante, necessariamente instituição financeira. Então, é aquilo que eu disse no início, né? Você tem uma fiança que vai garantir ao exequente, no caso de não pagamento voluntário pelo executado, o recebimento do dinheiro. O seguro-garantia, como o próprio nome, né, já indica, é um seguro de danos. Então, ele também tem como objetivo garantir o cumprimento das obrigações garantidas, mas ele é uma espécie de seguro, regido pelos artigos 757 a 788 do Código Civil, e aí também por uma circular, um ofício circular da SUSEP, número 622/2022. No âmbito federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também tem uma portaria, que é a Portaria 2044 de 2024. Nós que não somos, né, bancários, né, não trabalhamos com direito bancário na sua objetivação processual, entendemos o seguinte, né, quando fala do terceiro. Quem é esse terceiro? O terceiro é a instituição financeira, o terceiro é uma seguradora que vai garantir o pagamento quando no processo chegar a esse momento. Chegou o momento da satisfação, não houve o pagamento espontâneo, esse terceiro garante que o exequente receba o dinheiro. Pode-se questionar, né, a opção do legislador de ter equiparado essas figuras jurídicas ao pagamento. E a verdade é que, claro, né, se você me disser, Daniel, a fiança bancária pode falhar, né, o seguro-garantia pode falhar, sempre pode, né? Quer dizer, nada nessa vida é absolutamente 100%. Mas são, na verdade, instrumentos jurídicos muito regulados, né? É uma regulamentação bastante severa, não só sobre o produto em si, como também sobre as pessoas jurídicas que oferecem esse produto. Então, a probabilidade de você não ter, né, uma fiança bancária, um seguro-garantia eficaz, no caso concreto, é pouco, né? É baixíssima, é baixíssima. Daí porque o STJ vem seguindo, aceitando o que o legislador acabou prevendo de equiparação do dinheiro com essas figuras. E a gente pode dizer que um dos pontos destacados no julgamento foi que essas garantias podem trazer vantagens aí para o executado, sim ou não? Quais os principais benefícios em comparação com o depósito em dinheiro, por exemplo? O benefício aqui é justamente ele ter a disponibilidade sobre esse dinheiro durante a execução fiscal. Então, imagina que você é uma empresa e está sendo executado uma execução fiscal. E você tem valores, mas esses valores você projetou para investimento, para pagamento de fornecedores, né? E você tem esse valor penhorado. Aí você vai ter que brigar, né? Penhora, dizer que aquilo vai quebrar a empresa, que você não pode ficar sem aquele dinheiro. Mas perceba, é um problema criado ao executado. É um problema sério. Ainda mais se envolver fluxo de caixa, né? E aí é aquela correria do executado tentando liberar, né? Porque ele precisa, de fato, usar aquele dinheiro ou ele nem precisa, né?
ele quer investir, porque ele entende que investindo ele vai ter um retorno. E esse retorno pode, inclusive, ser suficiente para ele pagar essa dívida fiscal que está sendo cobrada. A vantagem é essa, é você não ficar com o patrimônio, dinheiro, preso, associado àquela execução. E eu vou te falar uma coisa, Thiago, assim, é claro, né, o julgamento fala sobre isso, o STJ já vem falando muito sobre isso, traz aqui a discussão do artigo 805 do CPC, que é o que prevê a menor onerosidade ao executado, ainda que compatibilizando-a com a eficiência da execução. Mas, de qualquer maneira, aqui você tem uma demonstração clara, óbvia e evidente de que é menos oneroso para o executado. É a vontade dele de oferecer essas garantias. Se ele entendesse que para ele é melhor ter a penhora em dinheiro, ele indicava dinheiro ou esperava a penhora em dinheiro. Então, se ele se adianta oferecendo uma fiança bancária ou um seguro-garantia, óbvio, ululante, que para ele essa é a forma menos onerosa de se garantir o juízo. Não precisa nem fazer análise casuística, né? É uma questão não de direito, mas de lógica. O tribunal também ressaltou que essas modalidades elas também preservam a segurança do credor. Que mecanismos podem garantir essa segurança por parte do credor? Então, aí é interessante, né? Porque você tem que fazer a leitura desse precedente vinculante à luz de julgamentos anteriores do próprio STJ e de um outro tema que foi decidido pelo STJ e que também passa a ter relevância. Então, o tema 1203 do STJ, também a primeira sessão, ok? Que acaba fixando aí um entendimento. Por quê? Porque ali, embora você estivesse trabalhando a questão da suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ou seja, um outro tema, ele fala, né, na possível equiparação do dinheiro, da fiança bancária e seguro-garantia com o dinheiro, desde que nós tenhamos uma fiança bancária e seguro-garantia suficiente, aí vem relacionado ao valor, né, tem que ter o valor que a lei prevê, uma fiança bancária que não tenha defeito formal. Então, o instrumento de fiança bancária, seguro-garantia, ele tem que preencher ali os requisitos formais impostos pela lei. E aí vem a questão que é, no final das contas, a mais nervosa, que é a inidoneidade ou não dessa garantia. É idônea? E é idônea em que termos, Daniel? Aí vem o que você colocou. Ela é idônea a ponto de garantir um juízo tanto quanto a penhora do dinheiro, né? Porque se nós estamos equiparando a fiança bancária e o seguro-garantia, a garantia de dinheiro por dinheiro, a gente tem que ter essa segurança. Tem que ter essa segurança. E aí há uma discussão hoje no próprio STJ e nós ainda não temos uma resposta definitiva, porque não há precedente vinculante que aborde o tema. Como se analisar a inodoneidade da garantia prestada? Porque você tem aqui duas formas, substancialmente, de fazer isso. Ou você dá poderes ao juiz para uma análise casuística, ainda que dentro de alguns critérios. A ministra Nancy Andrighi, que teve voto vencido nesse julgamento, do RESP 1.838.837 de São Paulo, ela dá algumas sugestões. Ela diz basicamente o seguinte: olha, você tem que provar pelas condições e cláusulas desses negócios jurídicos que a garantia ela é como dinheiro em termos de liquidez, celeridade na solvabilidade do débito. Então você teria, né, que, para passar por esse requisito, a questão da vigência, a questão de pagamento em qualquer momento e não somente no trânsito em julgado, a ausência de hipóteses de perda da garantia por parte do credor, quer dizer, algumas medidas acautelatórias para que, de fato, aquilo funcionasse mais ou menos como, ou muito próximo, de uma penhora pelo dinheiro. Mas por que a ministra Nancy Andrighi ela foi voto vencido nesse julgamento? Porque a maioria da terceira turma entendeu que a idoneidade, no caso era seguro-garantia, mas acredito que valha também para a fiança bancária, ela não deve ser
objeto dessa apreciação casuística. Que, na verdade, esses produtos eles são tão regulamentados que o cumprimento das normas editadas pela autoridade competente, ou a SUSEP, ou o Conselho Monetário Nacional, já seria o suficiente para mostrar que aquela garantia é idônea. Então, seria uma atividade um pouco diferente do juiz aqui, né? Ele não analisaria efetivamente o conteúdo das cláusulas conforme uma interpretação até mesmo pessoal do que é idôneo e do que não é, né? O entendimento majoritário aqui foi no sentido de que cabe, obviamente, ao juiz fazer uma análise da fiança bancária ou seguro-garantia, mas apenas em termos de adequação, né? Quer dizer, se o contrato ele seguiu todas as exigências formais impostas pelos regulamentos específicos referentes à matéria, é idôneo, e aí o exequente não pode se insurgir contra o oferecimento por parte do exequente. Doutor Daniel, você mencionou o tema 1203, mas o 578 do STJ, ele também foi mencionado no voto da relatora, né? Por que o tribunal considerou esse precedente também aí que não se aplicaria a essa situação discutida? Perfeito, Thiago. Houve aqui, sim, uma hipótese de distinguish, uma hipótese daquelas de manual, né? Até vou começar a dar nas minhas aulas esse exemplo, porque o tema 578, ele, na verdade, resolve uma questão entre os bens que estão previstos na ordem de penhora. Então, você pega lá o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, pega o artigo 835, ok? E ali há uma ordem, e perceba, não está nem um nem o outro, a fiança bancária ou o seguro-garantia. A fiança bancária e o seguro-garantia não entram nessa ordem de bens. Então, você pega esses bens que estão lá e discute quando seria possível inverter essa ordem. Vamos discutir aqui uma possível inversão da ordem. E o STJ diz que é excepcional e que o ônus de provar essa excepcionalidade é do executado. Claro, né? É o que vai tentar aí inverter a ordem. Só que, no caso concreto, que bem que era esse que a gente estava discutindo? Era um precatório. Então, o executado ele indica um precatório para garantir o juízo, e a Fazenda Pública diz, não quero, por quê? Porque o dinheiro está em primeiro da ordem. Então, eu quero fazer uma penhora em dinheiro. E se você entende, né, por alguma razão, que seria uma hipótese de excepcionalidade que justificasse uma penhora de precatório em vez de dinheiro, aí você que teria que fazer essa prova. Então, o STJ ele fala, de fato, do tema 578, mas fala também acertadamente que nesse julgamento não foi tratado de fiança bancária nem de seguro-garantia, porque justamente não se trata propriamente de uma inversão da ordem, muito mais uma equiparação do dinheiro que está em primeiro da ordem com a fiança bancária e o seguro-garantia, que não estão nesses incisos do artigo 11 da LEF e do artigo 835 do CPC. O voto ele também mencionou que grandes credores públicos já possuem atos normativos orientando, né, a aceitação dessas garantias. Qual que é a importância desse dado para o debate que foi travado aqui no tribunal? É importante, né? O julgamento ele indica, no âmbito federal, a portaria 644 de 2009, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para a fiança bancária, e a portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 2044 de 2024. E ainda faz mais, né? Indica alguns estados que também teriam a mesma postura: estado do Ceará, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, todos eles com portarias estaduais orientando, né, a Fazenda Pública, no primeiro caso federal, no segundo caso estadual, a aceitar a fiança bancária ou seguro-garantia, né, quando o executado assim oferece. Não ficar brigando pela penhora em dinheiro. Claro, né, que essas portarias elas servem, num primeiro momento, para orientar o advogado público e dar segurança ao advogado público na sua atuação. Então,
eu tenho que brigar aqui pelo dinheiro? Eu não tenho. Se eu não brigar, isso vai ser alguma falha profissional do meu pai? Eu posso ser responsabilizado? Essas portarias têm, claro, esse primeiro objetivo. Mas também tem o objetivo institucional de mostrar que esses que são os credores não se incomodam. Os credores, ou maiores credores, eu poderia aqui dizer, eles não se incomodam em ter uma fiança bancária ou seguro-garantia ao invés de ter uma garantia em dinheiro. E isso, claro, torna mais confortável. Não é vinculante, evidentemente, não vincula o STJ, óbvio que não, mas naturalmente torna mais confortável a posição do STJ em referendar, né, essas portarias todas que de fato foram mencionadas no julgamento. Para a gente fechar aqui, doutor Daniel, do ponto de vista dos precedentes qualificados, que impactos essa tese desse tema 1385, que impactos pode ter para a atuação de juízes, tribunais e procuradorias em todo o país? É um impacto grande, né? Porque está ficando cada vez mais frequente e porque cada vez mais acessível essas figuras da fiança bancária e do seguro-garantia, né? Agora, a consideração que eu queria fazer é a seguinte: nós temos uma tese, né? Nós temos uma tese e nós temos uma ratio decidendi que é o fundamento da tese. Tá ótimo. Dá para você aplicar essa ratio decidendi em outras circunstâncias que não nessa que está aqui exposta na tese? Eu não vejo como. Eu acho que esse é aquele precedente vinculante em que nem sequer precisando ler a ratio decidendi, a tese já cumpre o seu papel de resolver o problema. Agora, há no julgamento obter dicta uma sinalização que eu acho importante mencionar, e isso pode, claro, de forma persuasiva, influenciar o judiciário brasileiro. Que é o seguinte: as turmas de direito privado, então, tenho aqui um julgamento de 2024, é o mais recente, da terceira turma, o recurso especial 2.128.204 do Paraná. Entendem que, por conta da equiparação legal feita pelo 835 parágrafo 2º, o 835 parágrafo 2º ele diz que se equipara ao dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia. São equiparados. De modo que, havendo uma penhora em dinheiro, o executado pode pedir a substituição. E como vai ser menos oneroso para ele, se a garantia cumprir os requisitos, ela tem que ser aceita. O exequente não pode se insurgir contra isso. E esse é um entendimento tranquilo, né, da terceira e da quarta turma. Agora, na execução fiscal, e o precedente deixa isso muito claro, não parece ser a realidade. Né? Por quê? Porque há uma distinção durante todo o voto entre indicar a fiança bancária e o seguro-garantia como garantia do juízo e a figura da penhora. Então, o julgamento ele diz assim: olha, você oferecer a fiança bancária e seguro-garantia é um ato unilateral de vontade do executado. A penhora é um ato de constrição judicial, feito pelo juízo. E aqui há uma distinção. Por quê? Porque se eu posso escolher oferecer a fiança bancária e seguro-garantia, eu não posso escolher o que deve ser penhorado fora daquela regra de ordem legal. Então, embora não seja o objeto da tese, para mim ficou muito claro que aqui haverá uma distinção de entendimento da execução fiscal para a execução comum. Né? A substituição da penhora em dinheiro, que é admitida nas turmas de direito privado, não vai ser admitida já não é, né? E esse julgamento não vai mudar a realidade de não ser admitida na execução fiscal. Então, a minha dica aqui para os devedores, né, da execução fiscal
é que vocês sejam ágeis. Quer dizer, se você está sendo executado e é citado, você tem que ser ágil em oferecer essa fiança bancária, esse seguro-garantia. Né? Porque se você, né, ficar omisso e deixar o procedimento seguir, na hora que chegar lá na penhora, vai ser tarde demais. Ok, doutor Daniel Amorim Assunção Neves, muito obrigado por essa participação aqui no Rádio Decidente e os esclarecimentos prestados aos nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha sido útil o nosso podcast. Deixo um abraço para todos. E esse foi mais um Rádio Decidente, e antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar, é claro, pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.